Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata, mais uma vez com a língua portuguesa. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o texto dissertativo argumentativo, na sua fase de interpretação de valores, sentidos e ideologia, constituídos pelo texto em função do lugar social que ocupa um enunciador e o interlocutor numa fala, ou seja, a contra-argumentação. Então, proponho que vocês sigam aqui as ideias que eu vou colocar para vocês, os entendimentos, para que o seu itinerário formativo possa ter agora mais sentido, entendendo um pouco mais sobre os aspectos da dissertação argumentativa. Vamos lá? Então, analisemos uma situação bem corriqueira. Você chega lá na prova, olha o tema da redação, escolhe o ponto de vista que vai defender o seu texto e começa a argumentar. Aí chega ali no terceiro parágrafo, mais ou menos, você coça a cabeça, alonga a coluna e diz para você mesmo, bem angustiado: mas não é só isso, tem outro lado da história também. Você já sentiu que estava sendo injusto ao defender apenas um lado de uma discussão? É outra pergunta que eu faço a você. Certamente, em algum momento você tem razão, porque as coisas geralmente nem sempre são assim tão simples. Desconsiderar os outros aspectos da questão não pode ser a forma mais fácil de escrever uma redação. Então, quando a gente fala de contra-argumentação, a gente tem sempre que pensar sobre o outro lado da história, o lado da contra-argumentação, ou seja, o argumento que refuta outro, que nega outro, que discorda de outro. Então, parece ser uma tarefa bem fácil você negar um argumento de alguém, ou até mesmo o seu, quando você não concorda com algo que é exposto ou que é defendido no senso comum. Então, é essa tática, essa estratégia argumentativa num texto que eu quero que você entenda como se faz, certo? Então, voltemos à situação corriqueira. O que fazer? Defender mais de uma tese, ou seja, mais de uma teoria da sua ideia? Tratar todos os aspectos, não se posicionar, ficar em cima do muro? Não. Isso vai deixar o seu texto muito comum, sem maior fundamento, igual ao de pensamento de muitas pessoas. E quando a gente fala em dissertar, emitir uma opinião, uma argumentação com fundamento e autoridade, nós temos que fazer isso de forma mais cautelosa, tá? Então, ao construir um texto argumentativo, precisamos delimitar e defender um ponto de vista, assumir uma posição crítica. Mas aí é que está o problema. Onde está o problema? Porque isso muitas vezes não implica em desconsiderar o lado negativo, vamos dizer assim, o lado discordante de uma tese, tá? Então é possível e desejável considerar também outros aspectos de uma questão, de uma temática. Então, desde que a tese que norteia a argumentação, que norteia a sua ideia, a sua opinião, seja mantida e defendida até o fim, é válida, certo? Então, vamos aqui. Como fazer isso na prática, no meu texto, na minha redação? Contextualizando o tema discutido, apresentando uma tese em que você irá defender e apresentar suas razões que sustentem seu ponto de vista, para que assim, em algum momento, aquilo que você construiu de argumentação, você tenha como fazer uma ressalva, ou seja, a contra-argumentação do que você está defendendo de opinião. Certo? Para parecer no meio confuso, mas vocês vão ver que não é. Acompanhem aqui. Então, o tema da nossa aula de hoje é a contra-argumentação, ou seja,
É uma parte fundamental na produção de um texto de opinião, sobretudo de textos dissertativos e argumentativos, que a gente já falou na aula anterior. E ao contrário da argumentação, que se utiliza para expressar o ponto de vista do escritor e conferir a ele maior propriedade no seu texto, a contra-argumentação ela apresenta ideias opostas, tá? Que podem ou não, repetindo, podem ou não derrubar a tese do enunciador, tá? Então, na prática, como isso funciona? Acompanhe comigo. O contra-argumento, ele consiste na refutação. Essa palavra pode parecer nova para vocês, mas nada mais é do que a negação, tá? Na refutação contra um argumento oposto. Como assim? Vamos aqui a uma ação prática de argumentação. Vamos pegar um exemplo bem polêmico. Supondo que o tema seja a respeito do aborto e que eu seja contra ele. Ao invés de eu expressar argumentos contra o aborto, eu posso expressar os argumentos contra os argumentos a favor do aborto. Parece confuso, não é? Mas não é não. Olha aqui. O argumento a favor do aborto poderia ser mais ou menos assim. O aborto é uma solução para a gravidez indesejada, que evitam que uma criança nasça em meios a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-la, tá? Então, eis aqui um argumento forte, embasado em fatos, para a defesa do aborto, certo? Agora, o que seria a contra-argumentação? O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Aqui eu peguei um fato e dei uma refutação para esse fato, que na verdade é uma tese, né? Uma opinião veiculada. Porém, aí agora vem a contra-argumentação fundamentada. Existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Então, perceberam? A contra-argumentação veio derrubar a tese de que o aborto é uma maneira interessante de se acabar a gestação, de se interromper a gestação e evitar que uma vida nasça em meio a uma situação inesperada. Então, assim como um bom argumento fundamentado, a contra-argumentação ela também tem que ter base, argumentos fortes, senão ela vai ser só uma negação de uma opinião que não vai levar ninguém à solução ou a inferência alguma, vai deixar o leitor mais ainda baratinado. Deu para você entender? E isso é uma prática, gente. Se você não fizer isso o tempo inteiro, seja na sua oralidade ou no seu texto, sempre para manter a sua opinião forte e eficaz, você não vai aprender isso nunca na prática, tá bom? Então, teoricamente, a contra-argumentação nada mais é do que contestar e derrubar o argumento opositor. É uma espécie de feitiço contra o feiticeiro, tá? Ou seja, eu uso o argumento opositor ao meu favor derrubando. Isso quando eu escrevo uma redação em que eu tenho essa tática de contra-argumentar. É evidente que para você utilizá-lo, você precisa ter em mente o quê? Que você precisa estar com a mente mais aberta, imaginar a posição contrária ao da sua, que você precisa refutar esses argumentos de modo bem eficaz e sustentando a sua contra-argumentação através de exemplos, citações e etc. Comprovando sempre, tá? A contra-argumentação, outro exemplo prático. Tema, vestibular, um mal necessário. Esse é o tema, é o assunto. Aí vem a tese, ou seja, a teoria que se defende nesse tema. O vestibular privilegia os candidatos pertencentes às classes mais favorecidas economicamente.
Isso é uma tese, é uma teoria que está se defendendo dentro desse tema, repito. Aí vem um argumento contrário à tese. A implementação de cotas sociais torna o vestibular mais igualitário, oferecendo condições mais justas de ingresso à universidade para as classes econômicas menos privilegiadas. Então, eu tenho aqui o quê? Um argumento que já é contrário à tese. A contra-argumentação já é a refutação, a negação desse argumento que já é contrário. Então, é contrário duas vezes. Então, vamos lá. Mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado para os candidatos de condição econômica inferior, o problema não seria resolvido, pois, agora a sustentação da contra-argumentação, olha aqui, pois a falta de aprendizado sólido no primeiro e segundo grau comprometeria o ritmo do curso superior. Então, aqui ele embasou a contra-argumentação com a intenção de derrubar a argumentação que já era contrária à tese. Parece um pouco difícil, mas exige treino. Sempre eu costumo dizer, só se aprende a escrever, argumentar e opinar quem faz isso verbalmente por escrito. Certinho? Então, aqui um organograma bem prático para você entender como se dá essa construção do texto argumentativo. E depois, é assim que aparece numa boa redação para a gente, é o que a gente deve construir quando vai para o banco fazer a prova do Enem, aquela atividade avaliativa na sua escola. Então, o título referente ao tema, a introdução da tese, era essa ordem, tá? O desenvolvimento que está contido lá, o argumento principal, o argumento secundário, que pode ser 1 ou 2 ou 3, fica a seu critério, a contra-argumentação que dá mais beleza ao seu texto e curiosidade para um bom leitor lê-lo e perceber a sua tese, e a conclusão, tá? Então, essas estratégias argumentativas deixam o seu texto com a característica mais aprofundada, tá bom? A atividade eu coloco aqui para vocês, e vocês vejam em casa direitinho, tá? E aí, depois, vocês refaçam. E o que é importante? Você entender o seguinte, que a estratégia de contra-argumentar um texto, de nada adianta se você não sabe argumentar, tá? Então, treine, escreva, disserte e embase sempre suas opiniões, que certamente você não vai errar. Ok? Até a próxima aula.